Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Leremos do versículo 15 ao 35. Mateus 18, do 15 ao 35. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se e reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos por tua palavra, que é tão preciosa, que é tão rica, que é tão prática, que nos ensina, Pai, nos problemas mais comuns e pequenos e diários da nossa vida. A tua palavra nos molda, a tua palavra, ó Pai, tem o objetivo de nos tornar semelhantes ao Senhor, semelhantes ao nosso Redentor, e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque ela é dura, porque ela vem na medida da nossa necessidade, da nossa pecaminosidade, para nos confrontar, para nos admoestar e para nos reformar, para nos conformar à tua vontade. Te louvamos por isso e pedimos que nesta manhã o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração, use o servo que é finito, mas pelo poder do teu Santo Espírito, aplique poderosamente a tua mensagem na nossa vida, no nosso coração, a fim de que tenhamos pensamentos, emoções, vontades transformadas pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O que você costuma fazer quando alguém te ofende? O que você costuma fazer quando alguém te ofende? Você devolve na mesma moeda, com outra ofensa? Você é daqueles que não leva desaforo para casa? Você desconsidera e esquece? Deixa para lá? Ou você não fala nada, mas guarda a mágoa e fica alimentando aquela mágoa durante meses e talvez durante anos? O que você costuma fazer quando alguém te ofende?
O que você deveria fazer de acordo com o ensino bíblico? O texto que temos diante de nós nos ensina com detalhes da boca do nosso próprio Redentor o que nós devemos fazer quando alguma pessoa nos ofende. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nós devemos confrontar. É a primeira parte do texto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O primeiro passo é ir direto no irmão. É uma conversa particular, só entre você e ele. Essa é a primeira abordagem. Alguém te ofendeu? Você vai direto na pessoa. Salomão, em Provérbios 25, 9, já ensinava isso. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. O primeiro passo que Jesus nos ensinou não foi esquecer, deixar para lá. Não foi revidar na mesma moeda, mas foi procurar o irmão, mostrar ao irmão que ele errou. É necessário ir direto na pessoa que te ofendeu, falando a verdade em amor, com palavras adequadas. O pastor Matthew Henry escreveu assim: é uma boa regra que deve ser observada entre os cristãos não falar das falhas dos nossos irmãos com outros, até que tenhamos falado delas primeiro com eles. A nossa tendência, quando somos ofendidos, é buscar apoio em outras pessoas. Mas a regra que Jesus estabeleceu não é falar com outras pessoas, é ir direto na pessoa, é orar, esfriar a cabeça, chamar a pessoa em particular e dizer: aquilo que você me falou me ofendeu, aquilo que você falou não está correto. Meus irmãos, Cristo não ensinou outra coisa, senão o confrontar. Talvez na nossa cabeça a medida mais piedosa seja esquecer, mas não é. Porque quando você esquece, você priva o teu próximo de ser corrigido, de ser arrumado. Quando é que ele vai se corrigir se você, seguindo o conselho de Cristo, não se aproximar desta pessoa em amor para confrontá-lo? Então, o nosso dever é esfriar a cabeça e, com as palavras corretas, confrontar o irmão que está em pecado. Se o teu irmão te ouvir, aceite a repreensão. Aliás, se o teu irmão te ouvir e aceitar a repreensão, você de fato ganhou o irmão. Se não, aí vem o segundo passo. Se porém não te ouvir, verso 16, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, Jesus nos ensina a num endurecimento. Você procurou a pessoa e a pessoa está endurecida. Ela fez o que é mal e não quer se arrepender. Você chama 2 pessoas, 2 irmãos, 2 ou 3 irmãos e vai novamente conversar com esta pessoa, para que fique provado que no que depende de você, você quer ter paz com todas as pessoas. Para que fique provado que você está buscando o caminho da reconciliação. Por isso 2 ou 3 testemunhas. Esse rito de 2 ou 3 testemunhas era muito antigo. Em Deuteronômio 19:15, nós lemos assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, desde o Deuteronômio, é um rito que numa questão que pode gerar alguma controvérsia, você leve 2 ou 3 testemunhas. Mas, se depois de 2 ou 3 testemunhas a pessoa continuar endurecida, Jesus dá o próximo passo. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Este dizer à igreja não é chegar aqui na frente da igreja e dizer o que aconteceu. O dize à igreja aqui é a liderança da igreja. E isso fica claro, meus irmãos, nos versículos que se seguem, nos versículos 18, 19 e 20. Porque o versículo 18 fala das chaves: tudo que ligardes no céu será desligado na terra,
E os versos 19 falam da concordância do governo da igreja, e o verso 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Este dizer à igreja é dizer à liderança, é dizer aos presbíteros, é dizer ao conselho. Os versos 19 e 20 são muito mal interpretados por muitas igrejas. É nesse verso 19 que muitas igrejas firmaram uma pseudo-doutrina da concordância, que se você juntar 2 ou 3 irmãos e concordar sobre alguma coisa, essa coisa vai acontecer. É um raciocínio infantil, meus irmãos, porque se eu me juntar com 2 ou 3 aqui da igreja e concordar a cura do câncer, o câncer não vai sumir do mundo. Se eu concordar com 2 ou 3 irmãos o final de todas as guerras, ou o fim da fome, ou o fim da corrupção, isso não vai acontecer. Isso é um raciocínio infantil, nós não somos deuses. Quando fala aqui que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, é dentro de um texto de disciplina, que é Mateus 18, e dentro dos passos da disciplina. Então está se referindo ao seguinte, que se este irmão, alertado pelo conselho da igreja, não se arrepender, o próximo passo, que está descrito aqui, verso 17, considera-o como gentil e publicano. Esses versículos vêm para dar respaldo ao conselho expulsar alguém da igreja. É Jesus dizendo o seguinte: sim, vocês têm o poder das chaves para excomungar uma pessoa, para expulsar uma pessoa da igreja, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Tudo que vocês desligarem na terra, eu desligarei no céu. É Jesus dando respaldo para a direção da igreja, para os oficiais, os presbíteros que foram instituídos por ele, para no caso de não arrependimento, de coração endurecido, o conselho ter respaldo para expulsar alguém da igreja. Porque talvez alguém dissesse assim: a igreja é de Cristo, com que autoridade vocês podem expulsar alguém da igreja? A autoridade está aqui, Jesus deu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Se vocês, presbíteros, concordarem com algo, eu ratificarei, eu darei a minha palavra, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Note, esse último versículo, verso 20, é muito usado de forma errada quando, por exemplo, nós temos uma reunião de oração que só vieram 2 pessoas. A gente fala assim: bom, irmãos, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Não, o texto não está falando sobre poucas pessoas no trabalho. O texto está dentro de um texto de disciplina, que é Mateus 18, dentro de uma parte que está falando da autoridade que Cristo dá a 2 ou 3 presbíteros que se reúnem com o objetivo de expulsar da igreja uma pessoa que não se arrepende. Pastor, não é muito duro uma pessoa ser expulsa da igreja? Meus irmãos, igreja é lugar de crente, igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Se você tem numa igreja uma pessoa que foi confrontada pessoalmente, não se arrependeu, 2 ou 3 irmãos foram falar com ela, não se arrependeu, o conselho falou com ela e ela não se arrependeu, não é crente, porque crentes se arrependem. Se você for pego numa falta e alguém te confrontar, a tua tendência como crente, ou o teu comportamento não deveria ser se arrepender e falar assim: eu estou errado, eu errei, que Deus me perdoe. Então como é que uma pessoa que confrontada tantas vezes ao ponto de chegar a ser confrontada pelo conselho da igreja, está com o coração endurecido? É porque não é crente. Igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Quando você encontra um elemento na igreja que não se arrepende, que está no pecado, com o coração endurecido e não se arrepende, considera-o gentil e publicano, não é crente. Nós temos o respaldo, os oficiais, os presbíteros têm o respaldo, para detectando este tipo de pessoa, excluí-lo, considerá-lo gentil e publicano. Note que no versículo 18 e 19, nós temos a combinação de terra e de céu. No 18, ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E no 19,
Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. A tônica destes 3 versículos é: o conselho tem autoridade sim para excluir uma pessoa que não se arrepende. O que vocês fizerem na terra será respaldado pelos céus. Meus irmãos, se com todas essas ações pastorais, disciplinares, a pessoa não se arrepender, ela é considerada gentil e publicano. Foi o que Paulo ordenou para que a igreja de Corinto fizesse. Havia lá em Corinto um homem com uma vida de imoralidade, e Paulo escreveu assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne é um termo assustador para nós, é uma expressão assustadora. Mas é justamente o que acontece quando alguém que não se arrepende é expulso da igreja. Ele sai do contexto da família da aliança e ele fica suscetível aos ataques de Satanás. Significa que ele vai para o inferno? Não, porque Paulo diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É uma medida drástica, é o remédio mais duro e mais forte para que a pessoa, tendo sido expulsa da igreja, ela caia em si e perceba tudo que ela perdeu e se arrependa e volte. Há esperança de retornar neste caso. Os irmãos sabiam que há uma boa probabilidade de, quando Paulo fala na segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, sobre um homem arrependido, que a igreja não está querendo aceitá-lo, que aquele homem seja esse, há uma boa probabilidade. 2 Coríntios capítulo 2, verso 6, se eu não me engano. Havia ali um homem que havia cometido um pecado, ele estava arrependido e a igreja estava com dificuldade de recebê-lo. Alguns autores, Sproul, por exemplo, acham que aquele homem de 2 Coríntios 2 é este homem aqui, que foi expulso, que se arrependeu e agora, arrependido, está querendo voltar para a igreja. E a igreja está errando em não querer recebê-lo, porque se ele está arrependido, igreja é lugar de arrependidos, ele tem que ser recebido. Meus irmãos, o que vocês devem fazer então? O que nós devemos fazer então quando alguém nos ofende? Em primeiro lugar, conversar com a pessoa. Não é falar para os lados, conseguir apoio, não. É orar e falar direto com a pessoa. Eu já contei para vocês que na minha época de seminarista, eu tinha um bom amigo no seminário que ele era muito franco, ele era muito duro. E uma vez ele me falou uma coisa que eu nem me lembro, já perdoei, já esqueci, mas ele me falou uma coisa que foi bem ofensiva. E eu, introvertido, eu fiquei alguns dias alimentando aquilo. E ele chegava em mim e falava: Ageu, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Ageu, tá tudo bem? Tudo bem. Dia seguinte: Ageu, você tá estranho, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Todo introvertido sabe o que é isso, né? A gente fica guardando. Até que um dia ele me pôs contra a parede e falou: Ageu, fala o que está acontecendo, não está tudo bem. Eu falei: então, lembra aquele dia que você falou aquilo? Aquilo ali me ofendeu, aquilo ali não foi bom. Ele falou: puxa, Ageu, eu peço perdão para você, você me perdoa? Perdoo. E aí ele falou: por que você não me disse antes? Por que você não seguiu a Bíblia? Por que você não me confrontou? Eu já teria te perdoado, eu já teria pedido perdão antes. E dali para frente, meus irmãos, eu aprendi a lição. Todas as vezes que alguém faz algo contra mim, que necessita de uma confrontação, eu espero a hora certa, eu chamo a pessoa e converso, com amor, com carinho. E na maioria das vezes, as pessoas reconhecem o erro, pedem perdão. Tristemente, alguns de nós, aqui na igreja, estão guardando mágoas há anos, assuntos não resolvidos há anos. Alguém já disse
que quem perdoa não liberta o outro, liberta a si próprio, de coisas não resolvidas há anos atrás. Resolva isso. Use a palavra de Deus, Deus já nos ensinou o caminho. Chame a pessoa para conversar, exponha o que aconteceu, reconcilie-se. Não fique guardando isso, Jesus não aprova que nós guardemos. Em primeiro lugar, nós devemos confrontar a pessoa. Em segundo lugar, nós devemos perdoar. Veja o verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? Note, certamente Pedro e os discípulos entenderam o processo de confrontação. Mas, Senhor, qual é o limite? Essa pessoa vai pisar no meu pé até quantas vezes? Essa é a questão. Pedro não está falando aqui de um perdão para todo mundo. A pergunta dele é: até quanto eu tolero a mesma pessoa pisando no meu calo? A mesma pessoa falando mal de mim? Até quanto eu devo perdoar a pessoa que me ofende e que me pede perdão? Qual é o limite da nossa paciência, Senhor? 7 vezes? E Jesus vai dizer: não, eu não te digo 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. Pedro perguntou o limite e Jesus falou: não tem limite, não tem limite, é 70 vezes 7. Não significa que você vai ficar contando até 490. Note, se você perdoar a mesma pessoa 490 vezes, já é um grande limite, não é? Mas Jesus, ele diz, é mais do que isso. O número 7 na Bíblia, ele tem uma simbologia de perfeição. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, é para dizer: Pedro, discípulos, é infinito. Tantas vezes quanto a pessoa te ofender e pedir perdão, você deve perdoar. É a lição sobre o perdão. Meus irmãos, nós temos um exemplo belíssimo na história da igreja, nesse sentido, que é daquela senhora chamada Corrie ten Boom, que escreveu o livro Refúgio Secreto. A Corrie ten Boom era de uma família que, na época do nazismo, eles construíram um refúgio secreto, uma parede falsa, um guarda-roupa falso no quarto, para abrigar judeus que estavam sendo perseguidos pelo nazismo. E eles salvaram muita gente, mas eles foram descobertos e foram levados para os campos de concentração. A Corrie e a sua irmã Betsy passaram ali terríveis dias em campos de concentração nazistas, com histórias de fé impressionantes. A Betsy morreu ali no campo de concentração, mas a Corrie, Deus quis preservar a vida dela e a guerra acabou, os campos foram destruídos e a Corrie ten Boom voltou ao convívio da sociedade e viajou o mundo dando o testemunho da sua fé, dos dias que ela passou ali. E houve um momento em que ela estava dando uma palestra e um ex-guarda, um ex-carrasco dela estava na audiência. Permitam-me ler o trecho do livro quando ela narra este encontro. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente vislumbrei um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. No instante estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante deste homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa, por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse fora um dos guardas do campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, mão estendida,
Que bela mensagem, minha irmã. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. O meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra, ele dizia. Eu fui guarda lá, mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Com a mão estendida outra vez, você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor, carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida. Mas para mim, parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que eu tive que fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que perdoemos a todos os que nos feriram. Se não vos perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Senhor, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão. Pelo menos isso eu posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Então, sentindo-me como um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que estava estendida. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, saltou para nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Meus irmãos, Jesus nos ensina a perdoar. A nossa tendência é não perdoar. Ainda quando o irmão pede perdão para nós, a nossa tendência pecaminosa é não perdoar. Mas Jesus, que é o perdoador, que orou da cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, orou pelos seus assassinos. Deus que perdoa todos os nossos pecados em Cristo, Ele nos dá graça e nos dá amor para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. O que Jesus nos ensina a fazer quando alguém nos ofende? Primeiro, confrontar. Segundo, perdoar. E por fim, compadecer-se. Compadecer-se. Confrontar, perdoar, compadecer-se. É o trecho final do nosso texto. Demonstrar compaixão, misericórdia. Não era só Pedro que estava ali. No começo do capítulo, nós vemos que os discípulos também estavam ali. A mensagem de Jesus foi clara. Não era apenas 7 vezes, era 70 vezes 7. Mas isso parece que não foi muito bem aceito pelos discípulos. Porque se tivesse sido aceito, Jesus pararia o ensino. Mas Jesus vem agora com o ensino ainda mais forte. A impressão que eu tenho, meus irmãos, é que quando Jesus falou 70 vezes 7, é perdão infinito, alguns discípulos devam ter pensado, não, aí já é demais. Deus consegue fazer isso, eu não consigo, aí já é demais. Uma pessoa passar a vida inteira me ofendendo e pedindo perdão e eu vou ser obrigado a perdoar, paciência tem limite. Eu desconfio que os discípulos pensaram assim. Porque o que Jesus vai trazer agora na parábola é para quebrar esse tipo de pensamento, de que nós não podemos perdoar sem limite. E a parábola que Jesus vai dizer é a parábola do credor sem misericórdia, um credor sem compaixão, o credor incompassivo. No verso 23 é dito que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos era muito dinheiro, era uma fortuna na verdade. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho, tá? Então, um denário, um dia de trabalho. Um talento, 6.000 denários. Um talento corresponde a 6.000 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta aqui. Se nós considerarmos um trabalhador diário nos nossos dias, que cobra R$100 por dia, vamos pegar essa referência, R$100 por dia, e multiplicarmos por 6.000 dias de trabalho, nós vamos ter 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é o patrimônio, perdoe-me citar o nome, é o patrimônio do dono das Casas Bahia. 6 bilhões de reais. Só para os irmãos terem uma ideia do que a gente está falando aqui. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Tudo indica que este homem, ele fosse um governador, o responsável pela arrecadação de um estado, de uma cidade, porque um homem sozinho naquela época não poderia adquirir essa fortuna. É claro, meus irmãos, que a parábola não se refere, na maioria das vezes, a um fato real. Jesus criou uma história, não é, para ensinar uma lição. O fato é que esta dívida que aparece aqui é gigantesca, é quase impossível, eu diria que é impossível de ser paga. Nos nossos dias, 6 bilhões de reais. Não tendo aquele homem com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, prostrando-se, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E surpreendentemente, o rei perdoou aquela dívida imensa, foi perdoada. O improvável aconteceu. Ocorre que agora aquele homem muito mais leve está voltando para sua casa e aparece alguém que lhe devia dinheiro. E esse homem que devia dinheiro, devia a quantidade de 100 denários, 100 dias de trabalho. Se nós fizermos a mesma conta, pegarmos 100 dias de trabalho vezes 100 reais, nós vamos chegar a 10.000 reais. Compare 10.000 reais com 6 bilhões de reais. 10.000 reais é possível nós conseguirmos, se a gente guardar durante uns meses é possível. 6 bilhões, meus irmãos, acho que nenhum de nós vai conseguir. É uma dívida gigantesca. Um homem que teve 6 bilhões perdoado, não perdoou uma dívida de 10.000 reais. E o procedimento desse pequeno devedor foi o mesmo que ele teve. Ele caiu aos pés e implorou: sê paciente comigo e te pagarei. Usou as mesmas palavras, quer dizer, esse incompassivo poderia pelo menos se lembrar: puxa, eu já ouvi essa expressão antes, eu fui perdoado. Ele poderia ter perdoado a dívida, mas ele não foi, ele não perdoou a dívida. Os seus companheiros, vendo a injustiça que estava acontecendo, vão até o rei, e aí o rei fala: você é um malvado, verso 32, servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu servo, como eu também me compadeci de ti? E aí, indignando-se, o entregou aos verdugos, aos carrascos, para que ele pagasse toda a dívida. E aí vem o versículo que traz o ensino do texto: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pedro, se vocês não tiverem este perdão infinito, assim também acontecerá com você, Pedro, acontecerá com vocês, discípulos, acontecerá conosco, igreja. O ensino do texto é que Deus é o nosso Rei, Ele é o dono de tudo. E a dívida que nós temos com Deus é uma dívida impagável, porque os pecados que nós acumulamos no decorrer da nossa vida, esses passam de bilhões, acredite,
Faça uma conta aí de quantos pecados você comete por dia, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Você chega na casa dos bilhões com os teus pecados. E todos estes pecados, os bilhões de pecados que nós temos, foram perdoados por Deus na cruz do Calvário. E como é que você se atreve a não perdoar uma pessoa que pisou no teu calo 1, 2, 3, 7, 490? Como é que você se atreve? Meus irmãos, alguns pecados nossos passam de 490 rapidamente. Pecados de palavras, de pensamentos, de omissões, de murmurações. Se você somar, já passou de 490 faz tempo, e Deus não perdoa. O perdão dele não é infinito para conosco. Então como é que nós nos atrevemos a, tendo uma dívida de bilhões de pecados perdoados, negar o perdão para alguém que nos deve 400 ofensas, 500 ofensas? Ainda se fosse 10 mil, ainda seria muito menor do que 6 bilhões. Com essa parábola, o nosso Senhor Jesus cala qualquer escapatória dos discípulos e de nós. O ensino é claríssimo. Assim também meu Pai Celeste vos perdoará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Será que os discípulos estavam convencidos agora? E será que você está convencido de que você tem que perdoar, que é obrigação nossa, sempre que a pessoa, ela pode ter errado contigo 10, 15, 20 vezes, deu para perceber que a gente tem que perdoar? Sempre que a pessoa nos pedir perdão, nós não temos o direito de negar perdão a ninguém, porque o nosso Pai Celeste, Ele nos perdoou de bilhões de pecados. É a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma condicional. Da mesma forma que eu perdoo os meus devedores, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Paulo aos Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que nós devemos fazer quando alguém nos ofende? Em primeiro lugar, confrontar. Não podemos simplesmente dizer, não, vou esquecer isso, ou ficar guardando durante anos. Se prepare, ore e com as palavras corretas, falando a verdade em amor, confronte a pessoa para o teu bem e para o bem da pessoa. Segundo, perdoar. Nós somos filhos de um Deus perdoador, que perdoou bilhões de pecados do seu povo. Nós temos que ter a disposição de perdoar sempre que alguém venha ao nosso encontro. E por fim, sermos compassivos, agirmos com compaixão, com misericórdia. É isso que Deus espera de nós. Irmãos, algumas ofensas pequenas a gente pode jogar na conta do esquecimento. Você também não vai ficar cobrando do teu irmão todo errinho pequeno, não é? Porque a nossa tendência também é sermos muito melindrosos, né? Qualquer coisinha nos ofende. Não, há coisas pequenas que você pode relevar, mas há algumas coisas que são mais ofensivas, que são ditas em público, né? Que aí você tem que confrontar a pessoa. É o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrume a tua vida então, meu irmão, minha irmã, antes que Deus pese a mão sobre você. Aqui não é um ensino para você pegar ou não pegar, porque o ensino nos disse que assim Deus fará conosco, lançar aos verdugos, se do íntimo nós não perdoarmos os nossos irmãos. Então, se você tem pessoas aí que já te pediram perdão e você não perdoou, arrume a tua vida, conserte o teu coração, antes que Deus pese a mão contra você. Sejamos perdoadores, assim como o nosso Pai Celeste o é. Que Deus nos abençoe. Amém.